Nossa convidada de hoje é formada em administração de empresas, com MBA em finanças corporativas, formação de conselheira pela Sampo. Ela é sócia da PwC, onde ela atua há 27 anos. Hoje ela é presidente do IBEF São Paulo, instituto fundado em 1973, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Aliás, a primeira mulher presidente desse instituto. Estou falando da Luciana Medeiros. Que honra ter você aqui, Lu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, imagina. O prazer é todo meu. Lu, você sabe que eu tenho comigo, a gente estava conversando um pouquinho antes do episódio, né? Na nossa geração, a gente ouviu muito aquela recomendação: escolha uma boa empresa, se dedique, faça carreira nessa empresa, fique muito tempo. Foi isso que você escutou na época da faculdade ou você pensava num plano de carreira diferente? Olha, foi o seguinte, sendo muito sincera. O que aconteceu? Eu fui antigamente tinha feiras de recrutamento. Tinham várias empresas que você fazia uma ficha de inscrição, procurando ali oportunidades de emprego. E eu fui nessa feira de recrutamento, tinham várias empresas lá. Eu achei o nome da empresa na época muito bonito, eu era bem nova. E fiz a ficha de inscrição em várias empresas. E fui conversar um pouco com algumas pessoas que trabalhavam no setor. E eu tinha um primo muito querido que era diretor financeiro de uma empresa. Ele me falou da PwC, mas me falou como cliente. E falou: Luciana, essa empresa é fantástica. Você vai aprender muito lá dentro. Eu adoro os profissionais que trabalham lá. E ele falou numa forma que me encantou. E eu coloquei na minha cabeça: eu vou entrar nessa empresa. Então, na época, eu fui fazer um curso fora de inglês. Eu vi que no momento eu precisava melhorar o meu inglês. Fui para fora, fui para o Canadá, fiquei estudando. E comecei, naquela época a gente recebia cartas, né? Para conseguir ali ser chamado para o processo de seleção. Quando eu estava no Canadá, minha mãe ligou toda feliz: Luciana, chegou a carta para você participar do processo de seleção. E foi assim que eu comecei o processo ali de seleção para a PwC na época. Olha só que interessante, isso me lembrou, eu também, quando eu fui para Telesp ainda, Telesp estatal, gente, muito antes do que era da privatização, eu lembro de ter recebido um telegrama. Nossa, mas foi uma emoção tão grande, né? Você ficava esperando ali o carteiro passar para saber se ele ia te trazer aquela mensagem. Poxa, me trouxe lembranças aqui. E Lu, muita gente que está nos escutando não conhece a PwC, né? A PwC é famosa entre as Big Four, que muitas vezes as pessoas ouvem, né, esse termo de mercado. Explica um pouquinho para a gente, o que é a PwC? A PwC é uma empresa de prestação de serviço focada em auditoria, consultoria de negócios e consultoria tributária. Mas o grande propósito da firma, e até nós lançamos recentemente, é o que nós chamamos da estratégia da nova equação. É realmente uma equipe de solucionadores para apoiar, para trabalhar em conjunto com os nossos clientes nas grandes soluções para os problemas de hoje ou para as oportunidades de hoje. Que essa nova equação ela é diferente do que era no passado. Que é uma nova equação que leva em consideração uma série de fatores, né, de questões de pessoas, questões ambientais. Então, uma série de propósitos onde isso gera em torno dessa nova equação. Uma coisa que eu acho fantástico trabalhar numa firma como essa é que você acaba tendo a oportunidade de trabalhar com tantos clientes distintos, de setores tão distintos, que você acaba tendo um cheiro do asfalto, como eu gosto de chamar, assim, muito melhor do que ler qualquer jornal, qualquer revista de negócio. Nesses 27 anos, Lu, o que você viu, assim, que você pode comentar com a gente? O que era o mundo dos negócios há quase 30, o que é hoje? Porque trabalhar numa empresa como essa é, sem dúvida nenhuma, acompanhar toda essa evolução do mercado. Acho que o ponto de vista da tecnologia, o que nós vimos de transformação da tecnologia nos trabalhos, nas oportunidades, tanto do nosso dia a dia, né? Quando eu entrei na PwC, era papel, era lápis. Então, nós não tínhamos, né, a tecnologia que nós temos hoje. Hoje, nós temos uma possibilidade de trabalhar de uma forma tão mais eficiente do que era no passado, ter um outro olhar nos processos, levar outras soluções. Então, realmente, isso acho que esse acompanhar essa tecnologia do que era no passado para o dia a dia, ver os nossos clientes evoluindo nesse contexto, outros propósitos nas organizações, incorporar outras visões, acho que isso foi muito legal.
E Lu, eu entendo que muitos dos trainees, né, que entram no programa que vocês fazem, que é muito conhecido, tem aquele sonho ali de olhar e falar assim, poxa, um dia eu vou me tornar sócio, um dia eu vou me tornar sócia. Isso já foi um sonho desde o início, quando você entrou na empresa, você já falou, não, colocou como plano, como meta, eu vou me tornar sócia. Como foi isso? Você teve alguma inspiração? Teve alguém que foi o seu grande incentivador nessa história? Olha, eu tive vários incentivadores na firma. Eu acho que, acredito que quando eu entrei, logo no início, né, você já é determinado uma pessoa para te acompanhar. E essa pessoa, logo no início, falou, poxa, o que vocês estão buscando? E eu, ali direto, falou, eu estou buscando virar sócia da empresa, sem sombra de dúvida. Então, eu me encantei, né, por esse dia a dia, pelo nosso propósito, que é esse relacionamento com as pessoas, nossos valores, essa questão de trabalhar juntos, da equipe, do cuidado, de pensar o que eu posso levar de diferente para o meu cliente. Isso tudo me encanta no dia a dia. Então, e foram vários profissionais ao longo da minha carreira que me incentivaram e mostraram isso ao longo de todo esse período. Então, acho que foi um mix aí de várias pessoas e esse propósito, né? Eu acho que quando você se identifica com uma companhia, com uma empresa, que tem você se identifica com os valores, com a cultura, tudo fica mais fácil. É claro que eu costumo falar, né? Trabalhar, né? Nem tudo é fácil, nem tudo né, no dia a dia, né? É claro que tem problemas para resolver, tem desafios, né? Para a gente poder pensar. Mas você tem que se encantar. Você tem que acordar de manhã e ter a vontade de se identificar com aquela companhia e ver o que você pode agregar ali no seu dia a dia. E Lu, o que faz um sócio da PwC, né? Acho que todo mundo se pergunta, você chegou no estágio de sócio, qual que é a dinâmica de um sócio? Bom, a dinâmica do sócio é estar junto com seus clientes. No meu caso, como eu sou sócia da área de consultoria, eu lidero uma área chamada, dentro do advisory, que nós chamamos de Management Consulting, que é a gestão dos negócios. Junto com outros sócios nessa área, nós estamos próximos dos clientes para ajudá-los, tanto nos desafios que eles têm, como em oportunidades. Então, esse é o papel do sócio. Além disso, com a equipe. O dia a dia da equipe, o gerenciamento da equipe, a orientação, o desafiar a equipe. Eu costumo falar, né, o pessoal fala, a gente discute um assunto, um tema, e fala, Luciana, como você quer esse material? E eu brinco o seguinte, você já assistiu o filme Ratatouille da Disney? E aí eles, né, já assisti, não assisti? Eu falei, então, tem uma cena que o garçom pergunta para o crítico que foi visitar o restaurante, que ele pergunta, o que o senhor vai querer do cardápio? E aí o crítico responde, eu quero que você me surpreenda. Então, quando eu dou uma atividade para o time, e eles não me perguntam mais, mas antigamente eles falavam, como você quer? Eu falo, eu quero que você me surpreenda. E eu quero surpreender o cliente de uma forma positiva. Às vezes a gente fala, tem que ter o momento mágico, né? Então, o cliente olhar e falar assim, nossa, é isso que eu preciso, essa solução, o desafio que eu tenho ou a oportunidade que eu tenho, eu consigo identificar ali nessa abordagem que a PwC montou. E aí, quando eu falo PwC, não é só o sócio, é todo o time, porque nós não montamos, eu não monto nada sozinha, eu monto junto com o time e com várias competências junto, a competência de finanças, com a competência de pessoas e organização, com a de tecnologia, então são várias competências para a gente poder realmente juntar, mostrar para o cliente e encantá-lo. E Lu, o que representa para você ser a primeira mulher presidente do IBEF? Eu até comentei lá, quando o meu primeiro dia, eu falei, eu tenho certeza que eu vou ser a primeira de muitas. Então, eu acho que é um aspecto, acredito que é um aspecto que a gente quebrou essa barreira, né? Não se é homem, se é mulher. Eu acho que tem muito da nossa geração, eu acho que as gerações seguintes, né? Dos meus filhos, do seu filho, ela não vai ter mais essa questão da barreira. Isso é uma coisa natural.
Mas para nós, na geração que foi mudando essa cultura, que a mulher conseguiu espaço e que ela agrega, e a diversidade de agregar pensamentos diferentes, isso que faz realmente, por exemplo, no caso do Instituto, trazer novas ideias, trazer outras perspectivas, e para as empresas a mesma coisa, trazer outras perspectivas, outros olhares, que antes, se você tiver ou só mulher, ou só homem, seja lá o gênero que for, você não vai ter essa diversidade que pode realmente, pode não, leva muito valor agregado ou para a entidade ou para os negócios. Nossa, Lu, muito legal te escutar falando dessa forma. E você sabe que aqui uma analogia que eu vou fazer, que me veio à cabeça agora, escutando você. Meu avô, ele morreu achando um absurdo não poder fumar mais no avião. Ele sempre fumou a vida inteira e ele fala, como assim não pode mais fumar no avião? E quem hoje escuta uma história dessa, dá risada e fala assim, meu Deus, como assim ele não entendeu que não pode fumar no avião? Aliás, como ele não entendeu que ele deveria parar de fumar, é um passo antes. E eu tenho a sensação que as novas gerações, né, à medida que o tempo passar e eles ocuparem cada vez mais espaço, talvez vão olhar para a nossa geração e falar assim, como assim eles tinham essa discussão? Tá tão claro a importância e o impacto que isso tem para os negócios e efetivamente agora a gente tá dando esses passos, mas que eu entendo sim que a gente está pavimentando esse caminho. E Lu, sem dúvida nenhuma, por você ser uma referência, poxa, uma sócia dentro de um setor, né? Se a gente pegar dentro do setor de consultoria, não tenho a menor dúvida que hoje a representatividade é muito maior do que foi no passado. A primeira presidente, né, mulher do IBEF. Que recomendação você daria, recomendações para os ouvintes que estão nos escutando, talvez falando assim, poxa, que legal, poxa, eu queria tanto, como é que eu consigo? O que você deixa de dicas aí? Acho que a mulher tem um aspecto, isso é comprovado, né? A questão da síndrome da impostora. Infelizmente, muitas vezes a gente fica pensando, né? Parece que fica aqui na cabeça, será que eu posso? Será que isso... e a gente precisa trabalhar isso, né? De que eu posso, se eu realmente me dedicar. Nada... Existem, né? Tem um ditado que fala, né? Todo mundo só vê as pingas que eu tomo, não os tombos que eu levo. Não tem fácil, você tem dedicação. A vida é feita de escolhas. Se a mulher, o homem busca a questão, por exemplo, da carreira profissional, tem que ter uma dedicação e poder conciliar isso com outros aspectos, né? Então, muitos me perguntam, poxa, e a maternidade, né? Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino, e tenho 2 enteadas. Como é que você lida com tudo isso? Então, quer dizer, tem escolhas que tem um momento que você vai ter que optar ali o trabalho, vai ter que, né, coordenar isso, e tem momentos que você vai poder coordenar e estar ali junto com a tua família. Então, a trabalhar a questão de que, sim, você pode, sim, se você dedicar, tenha essa questão de lutar contra a síndrome da impostora, de que você não pode chegar lá, você não vai chegar lá, mas será que estou bem, será que eu não estou? Tem que realmente trabalhar ali no dia a dia, trabalhar duro, se dedicar, estudar. Não tem também, né, fórmula mágica. Estudar, aprender muito com as pessoas, buscar uma empresa que você tenha realmente uma identificação e ir em frente, né? Ir no acelerador e buscar ali as oportunidades, né? Tem um aspecto que eu sempre pensei também, de que tudo que me ofereciam na firma eu aceitava, né? Tem até uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos que falava assim, Luciana, se me dão um curso disso, o curso A, o curso B, o curso C, vão me dar o curso? Adorei. Claro que eu quero. Então, eu sempre, eu tentei aproveitar todas as oportunidades, né, que eu tinha. E então, por exemplo, no caso do IBEF, eu vi uma oportunidade, quando me apresentaram o IBEF, eu estava no MBA, e ofereceram para quem quisesse conhecer o IBEF por 6 meses. Eu pensei, que mal vai fazer? Deixa eu ver, afinal. E foi riquíssimo toda essa jornada dentro do IBEF. Mas riquíssima. Não só o aprendizado técnico, aprendi muito em troca de experiências, em eventos, e conheci muitas pessoas também, relacionamento, onde eu posso pegar o telefone e trocar uma figurinha sobre um determinado aspecto técnico. Então, isso foi, assim, muito bom. Se eu não tivesse pensado naquela época, né? Mas eu não sei o que é. Talvez eu não tivesse. Eu pensei, e por que não?
né? Se eu não estou fazendo mal para ninguém, se isso é um ponto positivo, vamos tentar. Se não der certo, paciência. Lu, achei muito interessante que você falou sobre a síndrome da impostora, né? A síndrome do impostor. E isso é algo que eu percebo entrevistando muitas executivas, muitas vezes numa conversa, e muitas vezes acho que isso não é falado. E isso, infelizmente, acaba criando uma sensação que não só eu tenho isso, e aí você começa a acreditar. E o que me chamou muito a atenção, eu tive a oportunidade há alguns meses de ter um café virtual com a Michelle Obama, pelo IPO. E lá, nessa conversa, ela comentou que ela sofre da síndrome de impostora. Então a gente nota, uma das mulheres mais poderosas e admiradas do mundo tem a síndrome, né, do impostor, da impostora. Então, gente, fica tranquilo, faz parte. Faz parte. Que dica você pode dar, Lu? Você consegue perceber no passado, talvez com menos experiência, ou talvez ainda hoje, essa síndrome do impostor tentando bater ali na porta? Com certeza. Eu acho que é algo que tem que ser trabalhado frequentemente. Sempre pensar, né? Quando vier o medo, tem uma sócia minha, a Maria José Cury, ela fala, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não pense que você não pode, né? Então, vá, enfrente os desafios. Se não der certo, se tem alguma coisa que pode melhorar, você vai aprender com esse desafio, com aquilo, tem um aprendizado por trás. Então, com certeza, eu acredito, eu estou participando de um programa de mentoria na PwC, chama Assess Your Potential. E a pessoa que está comigo nessa jornada é a Beatriz, e eu falo isso direto para ela. Você pode, acredite no seu potencial. Você vai estudar, você vai buscar o seu espaço, mas a primeira coisa é acreditar em você. É o primeiro. E se você mesmo não acreditar, não adianta. Ninguém mais vai acreditar. Então, acho que é um trabalho assim, das mulheres, realmente, de pensarem, de acreditarem no seu potencial, de enfrentar o medo, de enfrentar qualquer questão da síndrome da impostora e no dia a dia. Né? Você imagina, eu tô até mais tranquila agora. Se a Michelle Obama falou isso, quer dizer, Sou normal. É normal. Então, acho que é realmente enfrentar isso e não aproveitar, não enjoy, né, a sua jornada, né? E Lu, eu te conheço há algum tempo. Eu acho que eu nunca te vi num dia que você não tivesse com energia alta. Mas eu tenho certeza que nem todos os dias são perfeitos. Quando você acorda e vê num dia que você não tá 100%, você tem algum ritual? Como que você faz para recuperar essa energia? Porque pelo menos falando pelas interações que a gente tem, eu nunca te vi com energia baixa. Eu acredito muito que você atrai a energia que você emana. Então, se você emanar uma energia baixa, você vai atrair uma energia baixa para você. Então, acho que é um mantra de estar sempre olhando o copo mais cheio do que vazio, olhar, abrir sua agenda e falar assim, meu Deus, hoje tem 15 reuniões. Mas olhar, vamos lá, né? Uma por uma, vai vencendo cada desafio. Ninguém é super-homem ou super-mulher. É óbvio que nós temos, né, momentos de fragilidade, de fraqueza, de cansaço, né? Então, é importante saber dosar isso, porque senão o corpo... Eu aprendi isso. Eu tive um problema de saúde em 2013 e o grande aprendizado que eu tive com o meu problema de saúde foi... precisa balancear. Não pode ser nem para né, ou nem 8, nem 80. Precisa saber balancear. E assim, buscar realmente mais positividade, olhar como é que você pode trabalhar no seu dia a dia, porque eu acho muito ruim quando você abre a câmera, tem lá do outro lado uma pessoa, tipo, dia, Deus, aquela energia baixa, aquilo que não transmite, né, Então, eu assim, realmente tento, né, a maior parte do tempo, olhando de uma forma mais positiva, tentando balancear mais, né, o cuidado pessoal para estar com essa energia também positiva e passar isso para as pessoas, porque eu acho que é isso que eu vou atrair de volta para minha vida, para o meu trabalho e assim por diante. E Lu, falando de estilo, você tem um papel, que ali é o seu papel como sócia da PwC, e como presidente do IBEF. Sócio da PwC, você tem pessoas que são funcionários da empresa que se reportam a você. No IBEF, você tem pessoas que reportam a você no instituto, mas são também voluntários, como eu também sou. Qual que é a diferença de liderar no IBEF para liderar na PwC?
Olha, eu acho que tem uma palavra que é parceria. Dos dois lados, seja um funcionário, seja uma diretoria que é toda voluntária, ela é fundamental. Se você não tem a parceria, as pessoas ali engajadas nesse propósito, não vai funcionar nem de um lado nem do outro. Então, eu acho que eu tento buscar isso, a parceria nos dois lados, né? De que a gente, quando tem alguém que pensa diferente, que acha mal, eu falo, poxa, feedbacks, tem um feedback, esse evento não ficou bom, essa iniciativa não está boa, me traga o feedback. Pode ser que eu não esteja enxergando um mesmo olhar e tem uma outra perspectiva. Então, acho que essa abertura, né, para conversar, para falar. E eu acho que eu tento essa questão da parceria nos dois lados, né, do dia a dia, né? Claro que eu costumo falar que depois eu entro no meu terceiro tempo, né, e começo a trabalhar ali pros temas do IBEF, e tem o staff, né, que está ali no dia a dia, e a gente tenta conciliar ali no melhor formato. E Lu, por que uma pessoa que atua na área financeira, ou eventualmente outras áreas correlatas, deveriam hoje se associar ao IBEF? Eu acho que o conteúdo técnico, né, e conhecimento é algo que ninguém tira de você. Você pode mudar de empresa, pode mudar de país, mas o conhecimento que você leva, que você aprende, ninguém tira de você. Então, a troca de experiência, o que você aprende no IBEF, ouvindo, participando de eventos, lendo materiais, realmente é uma riqueza muito grande e é um diferencial, porque você leva outras perspectivas para dentro da sua própria companhia. E ter o relacionamento também com outros pares, você pode pegar o telefone e trocar. Eu posso ligar para você e perguntar, poxa, o que você está achando desse movimento em relação a esse ponto de vista? Como é que você está tratando aí na tua companhia? Então, você tem ali uma troca técnica muito positiva. Agora, tem pessoas que também já trocaram de trabalho, né? Que já buscaram. Hoje o IBEF tem até um painel de vagas. Então, tem pessoas que acabaram trocando até de emprego, né? Mas acho que a questão técnica e o relacionamento, ele é muito importante, né? Na carreira. Então, por isso, eu considero da vida profissional, esses dois aspectos. Agora, eu fiz grandes amigos e amigas ao longo dessa jornada. São pessoas que eu tenho o prazer de encontrar, mesmo virtualmente hoje, quando às vezes a gente está num evento, eu mando no chat ali, poxa, que bom te ver aqui. E hoje tenho grandes amigos e amigas no IBEF e, né, tem coisa melhor de ter amigos, né, de ter pessoas ali para acompanhar a nossa jornada aí. Então, acho que tem esse lado pessoal também que eu levo em consideração. E Lu, falando de preparação, o papel do executivo de finanças se transformou muito nas últimas décadas, talvez até muito nos últimos anos, né? Eu costumo dizer que talvez o executivo de finanças seja o profissional que ganhou mais relevância nos últimos tempos. Se a gente pensar que lá atrás, nos primórdios, talvez a maior parte da área de finanças era o contador ali da empresa, e hoje boa parte dos CEOs vieram de uma carreira sendo diretor financeiro. Então é a importância que vai muito além do que a gente conhecia. Conta um pouquinho dessa transformação, como é que você enxerga e principalmente que dicas que você dá para quem está atuando nessa área? Acho que a área financeira do passado era aquela área financeira que, né, tinha o estigma de sentar em cima do caixa e dizer não para tudo. Então, tudo que fosse pedir para a área financeira era não. Hoje é totalmente diferente. A evolução da área de finanças, se posicionando como uma parceira do negócio. E, nesse contexto, ela sabe o detalhe da operação. Ela é chamada para discussão. É isso que eleva o papel do financeiro. Então, não é só saber bem as questões técnicas, mas o relacionamento com as outras áreas da companhia. O financeiro, ele precisa entender do negócio. Ele precisa descer no chão de fábrica e entender como funciona aquilo no dia a dia para ver como que a área de finanças ela pode ser parceira e levar informações estratégicas para as outras áreas. Outro dia eu estava conversando com um cliente, né, e ele falou assim, poxa, eu estou tão feliz porque uma área técnica lá, específica da operação, falou para não tirar do lado dele aqui o meu profissional que atende a área. Eu falei, você atingiu o que você gostaria, porque ele vê
eu quero que você esteja comigo, eu quero que a área financeira esteja aqui, porque ela traz insights, ela traz informações. Não é só aquela área que fica lá falando o pré-real e orçado, não é só aquela que faz uma posição de caixa, não, ela leva insights para realmente você poder agregar valor ali no dia a dia da companhia como um todo, né? Então, acho que essa é a grande evolução. E, é claro, por trás disso tem muita tecnologia, muitos sistemas que apoiam isso, ferramentas. Hoje, assim, o universo, né, de ferramentas que nós podemos utilizar para fazer esse trabalho de parceria de negócio é realmente fantástico, que antes nós não tínhamos. Essa era a verdade, né? E Lu, hoje, quando você olha para os profissionais de finanças, aonde ainda existem falhas, existe uma oportunidade de melhoria, que muitas vezes seja porque não é ensinado na faculdade ou não é conversado e, na tua opinião, faz toda a diferença para se ter sucesso? Eu acho que, obviamente, que o técnico é básico, né? Isso é o básico para entrar no jogo, senão você não está nem no jogo. Né? E isso tem que, né? Não pode parar de estudar, tem que sempre estar se atualizando, etc. Mas a visão de você conhecer bem o negócio e estar disponível para as outras áreas. Você abrir e pensar, como é que eu atendo aquela área comercial? Como é que eu levo outros insights para que ela possa tomar mais decisões na área comercial de maneira mais assertiva? Então, que informações, que dados? Hoje a gente tem uma possibilidade de trabalhar com dados tão incrível que como é que eu ajudo as outras áreas a trabalhar, né, com todas essas informações e agregando valor. Então, eu acho que esse ainda é um desafio. A gente tem companhias que, às vezes, têm uma dificuldade de entender também a questão do... a questão do caixa, né? Por que a área financeira precisa de informações? Como é que é o fechamento contábil? Como é que as outras áreas participam? Então, a área financeira tem que estar nas outras áreas para poder mostrar esse conhecimento, para mostrar também a importância de certos aspectos financeiros, para que as outras áreas entendam e parem, pera um pouquinho, a área financeira precisa dessa informação no detalhe, porque isso é importante para a companhia, ou que isso vai voltar depois para a minha área num outro formato. Então, essa questão colaborativa, acho que é algo que, dos dois lados, né, tanto da área financeira como das outras áreas, acho que ainda pode aprimorar, pode melhorar. E Lu, claramente você teve uma carreira de sucesso, vem tendo uma carreira de sucesso. A hora que você olha o que te trouxe até aqui, o que foram habilidades que já vieram no DNA? Não, isso foi DNA, tá ali na família, já nasci com isso. E o que você teve que desenvolver? Puxa, essa daqui não veio no DNA, camelei, mas resolvi aqui. Bom, eu acho que é a vontade de trabalhar, né? A garra, força de trabalho. Isso acho que eu vi o meu pai, né, nesse dia a dia, né? Apesar de ser uma área... Meu pai é dentista. Ele não era de finanças? Não, meu pai é dentista, né? E agora ele se aposentou, mas eu sempre vi meu pai muito engajado ali, né? No trabalho dele, no atendimento. Então, eu entendi que é muita garra. Você tem que ter garra, você tem que estar ali no dia a dia, né? Ali em cada desafio. Então, eu acho que isso veio no meu DNA, essa força. Por outro lado, eu falo que eu sou... não sei, nunca fiz nenhum exame, mas acho que eu sou hiperativa, né? Porque eu tenho uma energia que o pessoal brinca, né? Nossa, jura? Nem parecia, né? Então, acho que eu tive que aprender um pouco a controlar essa energia, porque nem todo mundo entende nesse formato. Então, acho que em termos de demandas, né? Saber ouvir, aprendi muito de você parar, ouvir, mesmo que você pense o contrário... Vamos escutar o que a pessoa tem para te falar, entender o ponto de vista dela, para você olhar aquilo, estudar e falar assim, pera um pouquinho. Acho que então a gente precisa pensar num outro formato. Então, acho que isso eu aprendi ao longo aí da jornada, a como trabalhar assim nesse contexto. E acho que nós temos lá uma visão muito de trabalhar junto, né? De trabalhamos juntos. Então, eu aprendi desde o começo na firma de que a pessoa que está ali no dia a dia me ensinando, né, no dia seguinte eu que vou estar ensinando para uma outra pessoa. E aquilo vai fazer com que aquela equipe entregue o trabalho com excelência. Então, isso foi algo que eu fui aprendendo, né, de que as pessoas me ensinam as pessoas. Né? O conhecimento bom é aquele conhecimento que você compartilha. Uhum. Então, esse foi um aprendizado que logo no início ali eu entendi que aquilo era o formato e que aquilo ia ter um ganho dos dois lados.
Lu, uma característica que eu vejo sempre que eu converso contigo, fica muito claro o lado família que você tem, que é muito forte. Uhum. Como fazer para conciliar uma carreira de sucesso sem perder aí esse lado com a família? Qual que é o segredo? Acho que esse equilíbrio é o que muita gente está quebrando a cabeça. Assim, a vida é feita de escolhas, né? Então, tem momentos que eu tive que me ausentar da minha família e teve momentos que eu faço questão de estar ao lado da minha família. Nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. E nós vamos aprendendo isso. Não tem fórmula mágica, né? Então, eu tento, né, hoje em dia, reservar, por exemplo, segunda-feira é aniversário da minha filha. Então, eu bloqueei a minha tarde inteira para estar à disposição dela. Pode ser que ela nem pense, falando, não preciso não preciso de nada. Ela vai estar com as amigas, né, 17 anos, mas eu vou estar ali. Eu quero estar presente neste momento, né? Então, acho que é isso agora. Tudo são flores? De jeito nenhum. Uma coisa que eu não esqueço, a primeira festinha da minha filha com 2 anos no maternal, eu perdi. Estava num workshop que ia até era sábado, com 50 executivos, e eu que estava coordenando. Não teve jeito, não consegui conciliar. Então, assim, tudo são flores? Não são. Eu perdi. Então, e eu acho que também você nunca julgar, né? Como é que você se sentiu? Justamente, acho que esse é o ponto, Lu. Como é que você se sentiu? Como é que você realizou depois o que aconteceu? Assim, não tem como não ficar triste, né? De você perder uma... você vai aprendendo como você consegue conciliar no dia a dia. Tem coisas que eu fiz lá atrás e que hoje eu não deixo meu time fazer, mas de jeito nenhum. Então, por exemplo, sendo muito prática, uma vez eu varei a noite grávida. Mas nunca eu deixaria, hoje, eu não deixaria de forma nenhuma uma colaboradora da PwC grávida varar uma noite. Nunca. Mas aquilo não foi uma pessoa... Ninguém me obrigou. Eu estava com uma demanda, eu queria entregar, e eu fui embora à noite. E depois eu falei, não devia ter feito isso. E hoje, com a maturidade que eu tenho, a gente vai aprendendo. Nunca que eu faria isso de novo. E eu não deixo, de forma nenhuma, uma profissional que trabalha comigo fazer esse tipo de coisa. Então, você vai também aconselhando, né? Não vai por aqui, olha isso, olha aquilo. E você vai tentando compartilhar esses aprendizados, né? Nós temos lá um grupo das mulheres, né? Nós vamos compartilhando, nós vamos aprendendo como nos posicionar. Outro dia a gente estava fazendo uma discussão e eu faço como você se posiciona, né? Como é que você coloca as suas ideias, né? E aí teve uma sócia lá que ela contou uma história que foi o seguinte, né? Ela foi fazer uma apresentação e aí ela virou e falou assim, eu vou fazer aqui uma apresentação, uma pequena parte aqui, vou dar uma pequena contribuição. E aí uma pessoa do conselho falou, pode parar. Não, como assim uma pequena contribuição? A sua contribuição, você não pode já diminuir a sua contribuição, né? Então, assim, como você se posiciona, como você se coloca, como é que você troca essas figurinhas dentro, né, com outras mulheres, né? Por exemplo, no IBF, nós temos o IBF Conecta a Mulher, né? Fazendo aqui um merchandising, né? O IBF Conecta a Mulher, que você aprende com CEOs, com CFOs, como elas lidaram também com isso, quais são os desafios. Então, é todo um aprendizado, né? Que você vai trocando de figurinha e vai administrando. E também, assim, né? O que passou, passou. Vamos olhar para frente, né? Você não consegue mudar o passado. Como você pode, sim, encarar aquilo e fazer algo diferente, né? E ouvindo você falar, Lu, eu quero agora te fazer uma pergunta que no mundo dos negócios você é admirada e respeitada. Imagina. Quem é a Luciana na família? Como é que você é vista? Seja pelos seus pais, pelos filhos, pelo marido? Essa questão da energia, né? Acho que... Esse é igual. É igual. Igualzinha, né? Minha mãe fala que desde pequena eu sempre fui, né? Dessa questão de muita energia, né? Acho que sempre desde pequena eu sempre tive isso, né? E acho que de posicionamento, né? De se posicionar, de buscar,
de batalhar. Acho que como a gente apresentou, né, viu isso no nosso dia a dia, né, tendo referência meu pai, trabalhando muito ali, né, atendendo os clientes ali no dia a dia, acho que eu sou assim também, né? Então, hoje em dia, quando a minha mãe fala, quando eu chamo ela de mãezinha, que eu vou dar uma bronca, né? Eu falo, mãezinha. Então, assim, eu coloco, né? Eu tento colocar para eles, né? Uma outra visão, uma outra posição. E então, às vezes, sendo um pouco mais, né, energética, né? Ali no dia a dia. Acho que essa é a Luciana, né? Tentando ficar ali com a energia positiva, tentando ali né, fazer nesse formato de... e assim, eu gosto de apoiar as pessoas, né? No ano passado, né, achei tão bonitinho meu filho, né? Assim, no Natal, né? A gente tenta sempre fazer um pouco o nosso papel social, né? Então, acho que ao longo do ano, tal, mas no Natal acho que a gente fica um pouco mais... um olhar, né, mais delicado para esse tema, né? E às vezes eu saio, meu pai saía conosco para entregar alimentos para os cenourinhas, né, que são os varredores de rua ali, os funcionários da limpeza urbana. E a gente parava ali na região de Pinheiros e abria ali um porta-malas e pegava ali um macarrão, um arroz, fazia um pacote e ia entregando, né, para aquelas pessoas. E eu aprendi isso. Então, eu saí com meu filho no último Natal e a gente foi entregar algumas cestas básicas, né, para algumas pessoas. E aquilo, ele virou para mim e falou assim, nossa, mãe, você é uma verdadeira mamãe Noel. Eu achei tão bonitinho aquilo. Ele percebeu a importância de você ajudar, de você poder contribuir de alguma forma, né? Então, aquilo que eu aprendi com meu pai, de estar ali com aquele olhar... eu gosto que meus filhos também vejam isso, né? Então, outro dia eu comprei umas cestas para a igreja e aí quando eu fui levar, eu deparei com uma pessoa na rua ali, carregando ali papelão e tal. Eu parei e falei, o senhor quer uma cesta básica? Ele me deu um sorriso que, assim, não tem coisa melhor, né? Quando ele deu aquele sorriso... E eu falei, eu destravei o carro, falei, pode pegar aqui, ó. Ele pegou, mas ele estava tão feliz. Aquela felicidade dele me encheu também de alegria, assim. Foi uma coisa tão boa. Então, acho que, assim, eu tento, na melhor forma, apoiar. É muito difícil, assim, a gente fazer o tempo, né? Às vezes fica escasso do voluntariado. E é difícil encaixar nas agendas. Eu falo, não é fácil encaixar. Mas... Quer dizer, reservar esses momentos, esse meu processo agora que a gente fez, foi tão um aprendizado dos dois lados. Não foi fácil a agenda. Ontem eu tinha um horário com ela, não consegui, tive que remarcar. Mas é um aprendizado tão grande dos dois lados. Você, né, aprende tanta coisa, a pessoa aprende tanta coisa, é tão bom aquilo. É uma sensação boa no final do dia, né? Então, acho que é isso, essa é a Luciana, né, do dia a dia, né? E acho que isso que Lu, acho resume. que todo mundo que está nos escutando aqui está se perguntando como cabe tudo isso, se a Lu tem mais do que 24 horas no dia. Quais são suas dicas de produtividade? Você tem alguma técnica? Fico longe do celular, e-mail uma vez por dia, reunião é de 30 minutos no máximo. Abre aqui a caixa pra gente entender. Olha, vou te falar, não, eu não tenho regra mágica, não tenho. Eu reservo o meu almoço, então eu bloqueei meu almoço até o final dos tempos. Assim, ou meio-dia 30 ali, eu reservo, paro em torno de 1h30. Realmente, onde eu paro para almoçar, às vezes eu vou ler uma notícia, vou ler um jornal, vou olhar um pouco para fora. Mas é aquele almoço olhando o e-mail, o WhatsApp ou não? Não, às vezes é olhar assim, olhar o que saiu de notícia, ler outras coisas. Até olhar um Instagram, dar uma marejada na informação que não cabeça. seja do trabalho. Que não seja do trabalho. Ver o que aconteceu no mundo, às vezes, até, né? Não necessariamente na área financeira. Então, isso eu faço, assim, religiosamente. O almoço está bloqueado. Agora, eu acho que essa questão de reunião de meia hora, 45... Eu tenho um cliente que ele só marca 45, mas ele nunca respeita os 45. A reunião fica em 1 hora. É um desafio. E principalmente essa questão online agora. Assim, são reuniões... né, ali, ou 30 minutos, 1 hora, ali uma em seguida da outra.
Antes nós não tínhamos isso, né? Então, como sexta-feira eu vou para um cliente, eu vou feliz e contente. Ir para o cliente, encontrar as pessoas, nós somos seres humanos, né? Então, acho que não tem mágica ali para... Eu tenho um caderno que eu anoto tudo, eu gosto muito de anotar. Então, eu vou anotando tudo, anoto... Por exemplo, hoje teve o evento do presidente da CVM, eu anotei uma série de pontos que ele falou, eu gosto de depois olhar, eu acho que quando eu escrevo eu fixo melhor. Então, eu tenho esse hábito de anotação. Então, eu tenho vários cadernos, né? Agora, eu tenho um problema de desapegar, né, das coisas. Então, por exemplo, tem um caderno que eu escrevi faz 5 anos e tá lá. Eu falo, será que eu vou precisar de alguma coisa que tá lá? Mas você consulta ou não? Nada. Nunca mais consultei, mas eu deixei ele lá. Se um dia precisar... Vai que um dia eu preciso, né? Mas eu falei, poxa, eu preciso me desapegar. Isso até porque é bom porque flui energia, né? Mas eu acho que a dica que eu dou é essa questão de parar para almoçar. Isso é fundamental, acho que no dia a dia. Agora, que as agendas não estão fáceis, não estão. Eu acho que depois, quando nós fizemos um retorno no meu caso, para os clientes, eu acho que vai ser mais positivo, né? Em termos de você poder ter uma agenda um pouco mais saudável, né? Porque não quer dizer que você esteja com a agenda cheia, que aquilo é sinônimo de produtividade. Porque você tem que ser criativo nas reuniões. Então, eu estou montando 4 reuniões específicas dos clientes que eu lidero, e você tem que... Como é que eu prendo a sua atenção por 1h30 minutos? Se eu não prender a sua atenção... Você vai ali no virtual, você vai olhar o famoso alt tab. Ninguém vai nem perceber, né? Você começa a olhar ali outras coisas, olha o WhatsApp. Quando você deixa o celular de lado um pouco, eu acho que você consegue ficar mais focado. Mas, sendo muito sincera, nem sempre eu consigo. De ficar totalmente ali, sem olhar ali, vou ficar a manhã inteira sem olhar o WhatsApp. Não fico. Né? E o que você aprendeu, Lu, até agora para fazer reuniões mais interessantes virtuais? Conta pra gente aí, porque acho que tá todo mundo querendo aprender. Olha, de tudo um pouco. Filme. Então, por exemplo, eu vou apresentar uma proposta para o cliente. Eu preciso ser criativa, né? Então, eu coloco filminhos. Às vezes, a gente monta um filme para falar como nós entendemos. Eu crio personagens. Porque a consultoria ela tem que ser algo que encante. Mesmo que seja extremamente técnica, né? Ela precisa ser uma forma que o cliente se enxergue. Então, às vezes, eu crio personagens dentro daquela apresentação. Coloco ali, por exemplo, se eu vou colocar alguma coisa com uma ferramenta, eu coloco a ferramenta, eu falo que quem sabe faz ao vivo. Coloca ali a ferramenta funcionando. Eu falo muito isso pro meu time. Coloca a ferramenta funcionando, né? Às vezes dá um frio na barriga, né? Falei, coloca lá, mostra que a gente tem esses dados, que a gente tem essas informações, que a gente tem esse benchmark. Vamos mostrar isso, né, ali. Então, essa é um pouco Às vezes a gente até combina roupa, né? Vai apresentar ali uma proposta para um cliente, o cliente tem o logo dele é laranja, todo mundo de laranja. Então, acho que tem ali facilitação gráfica. Então, são essas ali as ferramentas que nós temos no mundo virtual e que a gente pode usar e deixar ali mais interessante aquela reunião, né? Que você não esqueça da reunião. Uma coisa que eu noto muito na sua fala, Lu, e eu também como prestador de serviço, como headhunter, a gente tem que gostar de servir. A gente tem que gostar de atender, querer atender bem, e isso não tem a ver com a posição, não importa se você tem uma posição mais júnior, se você é o líder da companhia, e talvez em algum momento muitas pessoas perderam o interesse de servir. E numa consultoria, se você não tiver essa capacidade, se você começar a achar que você está fazendo favor, né? Sim. Porque esse para mim é o grande ponto. Numa consultoria, quando uma pessoa começa a achar que está fazendo favor. Não, você está sendo pago e tem muita gente querendo roubar esse cliente de você. Então faz a diferença. Como é que você vê essa questão do servir e como que você trata isso com o seu time? É fundamental, isso que você falou, assim, para a consultoria é fundamental você estar ao lado do cliente. E estar ao lado do cliente ali no momento fácil e no momento difícil também, né? Então, às vezes eu tenho clientes passando por momentos difíceis ali da companhia e que, independente se eu estou fazendo um trabalho para você ou não, eu vou perguntar se você precisa de alguma coisa. Olha, independente de qualquer proposta, de qualquer projeto, você está precisando de alguma coisa? Então, a gente precisa ter esse relacionamento com o cliente. Ele precisa... É o dia a dia, né? A gente se colocar... Algo que a gente fala muito na firma é se colocar no sapato do cliente. Se você estivesse ali, como você gostaria?
Como você gostaria de... Você fez uma análise, uma avaliação para um cliente. Você queria saber como é que foi aquela avaliação só no final, na frente do chefe dele? De jeito nenhum. Eu vou querer que fale antes, né? Poxa, como é que tá? Como é que é isso? Como é que é aquilo que eu posso fazer para melhorar? Você poder trabalhar isso junto com o cliente, né? Então, você ser parceiro dele nesse. E essa questão do servir, ela é fundamental. Então, é difícil hoje, né? A gente não poder ir lá tomar um cafezinho com o cliente. Agora que a gente, né, com a segunda dose, a gente vai começar a poder fazer assim, isso com uma maior regularidade. A gente está começando a marcar almoços, né? Novamente, todo mundo com saudade disso. Mas acho que é isso, né? Você tá ali para o cliente, você tá no dia a dia, se colocar no lugar dele e pensar, se fosse você, como é que você gostaria que aquele assunto fosse tratado, como é que é a melhor forma de fluir com isso, e colocar no lugar dele, né? Então, acho que é isso que é a cultura do servir, né? Que isso serve para a consultoria, mas serve também para as áreas, né, que prestam um centro de serviço compartilhado, por exemplo, que presta serviço nas organizações, né, na organização de, né, processos financeiros, de RH e assim por diante, de compras. Se você não tem a cultura do servir, não vai adiantar, porque como é que você vai prestar? Você vai ter um nível, eu tenho um SLA, eu tenho um acordo de nível de serviço com você, mas eu entrego naquilo que né? Eu não... Como é que eu vou poder ter esse relacionamento? Não é só um papel, é aquele relacionamento que realmente eu entender a dor, o que está acontecendo. Então, acho que é isso um pouco que a gente tem que trabalhar sempre, né? Eu gosto, sempre quando eu penso em atendimento, o que eu falo com o time, Lu, é que a gente deveria pensar com a seguinte reflexão. Se a gente excluísse toda a área comercial da empresa, ninguém mais pode vender. A decisão de compra dos clientes novos ou dos existentes por mais serviços, se elas se tornassem simplesmente através das estrelas deixadas pelo atendimento que você está fazendo. É como acontece no TripAdvisor, no Airbnb, no Uber, né? No motorista que a gente coloca. Então, assim, se a gente não tivesse mais área comercial, se a decisão de compra futura fosse puramente pelo serviço prestado, né? As estrelas que os nossos atuais clientes estão nos deixando, a gente começaria a ganhar mais serviço ou perder serviço. Perfeito. Porque isso é a era das estrelas. E Lu, estamos indo agora para o momento que é o momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas quando você vai contratar alguém para o seu time? O que brilha os seus olhos? Né? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto. Eu agradeço, né, pela pessoa ter se interessado pela nossa vaga, tá comigo ali conversando, mas a pergunta que eu sempre faço é: o que brilha os seus olhos? O que você está buscando? Acho que essa é a frase que a pergunta que eu sempre faço ali para os candidatos. E Lu, que tipo de pessoa que não dá certo trabalhando com você? Que não dá certo trabalhando comigo, acho que é a pessoa que não está motivada, não está com uma... não está animada, não fica animada com propósito, com aquela ideia do cliente, com uma oportunidade de trabalhar. Se vai fazer aquilo, vou fazer o by the book, não vai dar certo comigo, porque eu falo muito pro time, vamos lá, pensa diferente, né? E às vezes vem as respostas, né? Não, mas não tem, não dá, não, calma, vamos pensar. Eu também não tenho a resposta, vamos pensar juntos, né? Então, eu comprei um flip chart, né, na pandemia, e eu começo a escrever no flip chart lá com o time. Então, aquela pessoa que não se motiva, né? Eu já teve uma profissional que trabalhou comigo que ela não gostava do que ela fazia. Nitidamente, ela não gostava. Na reunião de feedback, né? E a gente foi conversando na reunião de feedback, eu falei assim, sabe que você gosta do que você faz? Porque sabe o que eu acho? Eu acho que você gosta de fazer joias. Você adora fazer joias. Você gosta desse mundo das joias e tal. E não tem nada de errado nisso. Você pode ter muito sucesso. O que você acha? E aí ela falou assim, a mais pura verdade. Eu odeio isso. Eu gosto de fazer joia. Ela saiu, abriu um ateliê de joias. Foi ser feliz. Então, assim... E não tem nada de errado nisso, né? A pessoa vê o que deixa ela feliz, o que não deixa, né? Não tem certo, né? Você não fazendo mal para os outros, você não prejudicando ninguém. Pedir demissão ali, não sair, né? Às vezes a gente vê algumas coisas do tipo... eu não quero mais trabalhar, eu arranjei um emprego e, amanhã eu tô indo embora. Não, né? Acho que né? Tem uma consideração pelo outro lado, né? Então... eu acho que esse aspecto, acho que ele é fundamental ali para trabalhar no dia a dia. Não o que você falou é importante, porque não importa a transição de carreira que você faça, o quão você mude,
tem duas coisas que você sempre vai levar, que é a sua história, a sua reputação e o networking, as pessoas que te conhecem. Então, certamente, se essa pessoa não tivesse saído da forma mais adequada, você não compraria uma joia dela. Nossa, com certeza. Então, acho que esse é um grande aspecto. A história que a gente tem ao longo da vida é o que a gente carrega. E Lu, a gente tem aqui uma pergunta que eu sempre peço para que todos me façam. O que você gostaria de perguntar para o Baza como Headhunter? E como você vê hoje, né, essa questão dos executivos depois, né, de uma... Eu, por exemplo, me aposento, nós temos lá uma regra, né, de aposentadoria. Como é que você está vendo esse momento hoje, né, dessa aposentadoria e depois... um novo momento na vida dos profissionais, porque ainda tem muito gás, né? Ainda tem, com 60 e poucos anos, tem muita coisa para fazer. Como é que você está vendo esse momento aí das pessoas, né? Seja em conselhos, sejam em algumas posições específicas? Como é que você vê isso hoje? Acho que o primeiro ponto é que a maior parte dessas regras foram desenhadas no momento que a expectativa de vida não tinha crescido como cresceu nos últimos tempos, né? Verdade seja dita, com o avanço da tecnologia na área da saúde, hoje é estimado que a gente vai viver até 100 anos de vida útil, então 100 anos produzindo. E com o mundo que muda tão rápido, é estimado que a gente vai ter pelo menos de 4 a 6 carreiras ao longo da vida. Porque os nossos interesses vão mudando, as nossas necessidades vão mudando, a nossa disposição, a nossa energia vai mudando também. Então, com isso, a gente vai começar a se permitir trabalhar de uma forma que essa transição seja menos traumática. Até porque a maior parte das pessoas acaba indo para uma carreira e vai se descobrindo ao longo do tempo. Nós dois somos exceção de que estamos há tanto tempo na mesma empresa, mas a maior parte das pessoas é um pouco do que você contou na história, né? Poxa, não, eu tive ali algumas oportunidades, entrei para ver qual era. Quem tem a sorte de se encontrar e se apaixonar, ótimo, mas muita gente acaba acontecendo como a história que você comentou aqui. Eu quero fazer joia e acabei indo trabalhar em algo que eu não gosto. Então isso vai fazer com que a gente tenha também, primeiro que o conceito de trabalho ele vai se estender, até porque não dá mais para falar independente da previdência. E também as pessoas com o nível de atividade, energia e saúde que a gente tem vão enlouquecer se pararem definitivamente de trabalhar. Aquele sonho bonito, né? Ah, não, um dia que eu me aposentar, eu vou ficar na beira do lago, no campo. Olha, quem está pensando nisso, faz isso por mais de 2 semanas, 30 dias que seja, depois me conta se vai aguentar. Agora, um ponto também que é importante dizer, aqui no Brasil, a gente tem uma população muito jovem. Então, criou-se sim, por muito tempo, um preconceito que você contrata pessoas até determinada idade e depois as pessoas daquela idade acabam tendo mais dificuldade. Mas o que eu vejo é que, inclusive hoje, com a pandemia, você acabou quebrando parte dos preconceitos. A vantagem que a gente tem com as reuniões virtuais é que a gente tem menos acesso visual a coisas para julgar. Uhum. Então, tem muita coisa ruim da reunião virtual. Eu, particularmente, prefiro presencial, mas tem uma coisa boa que ela termina o julgamento em muitos aspectos. Então, eu vejo isso como uma oportunidade para você também poder trabalhar em outras regiões, para outros países. Tá bom, então as empresas da minha cidade não me querem trabalhando por algum motivo, eu tenho um mercado muito maior do que aonde eu trabalho. E também para mim tem um aspecto da gente cada vez mais aqui no Brasil ver as empresas começando a se preocupar mais com carreira em Y. Porque aqui no Brasil a gente tem muito ainda aquela situação, a pessoa ela deu certo na carreira se ela pegou uma posição de gerente ou de diretor. Não, existem especialistas muito bons no que fazem, que deveriam continuar fazendo isso. Uhum. Né? Muitas vezes a gente vê, né, aquela pessoa, você perde um ótimo técnico e ganha um péssimo gestor. Essa história infelizmente acontece. Então com isso eu vejo uma evolução no mercado e com muito bons olhos, mas efetivamente ainda tem um caminho aí para a gente evoluir. E Lu, como é que você vê esse aspecto também dessa evolução? Porque, poxa, você com toda essa energia aí, você tem muitos planos, eu tenho certeza. Assim, eu não consigo pensar em parar de trabalhar, né? Não consigo imaginar de ficar na beira do lago, por exemplo, né? Eu acho que também eu ficaria, né? Em 2 semanas já entraria em parafuso, né? Eu acho que é claro que você pode ter alguma maior flexibilidade, alguma coisa assim. Mas eu imagino fazendo outros projetos, né? Quando acho que chegar o momento, ainda tem um tempinho aí. Mas eu acho que eu imagino fazer outras coisas, atuar de um outro formato. Não sei se vai ser conselho, se o que vai ser no futuro, ou que modelo a gente vai ter daqui a, né,
Tem mais de 10 anos aqui para eu me aposentar. Mas talvez tenha algum outro tipo de modelo, mas alguma coisa que eu consiga ainda... Ontem eu estava... A gente teve a PwC tem uma parceria com a Fronteiras do Pensamento. E nós estávamos assistindo uma palestra, né? E o palestrante tinha 84 anos. A hora que ele fantástico. falou... um americano... E ele, quando ele falou que ele tinha 84 anos... Aí, gente... Assim, por quê? Ele é professor na universidade nos Estados Unidos, tudo tal. E ele trouxe uma série de perspectivas para nós, falando da pandemia, né, do Covid, falando de ESG. Então, assim, foi 84 anos. Me conta um pouquinho mais desses insights que você teve. Nossa, porque 84 anos tem experiência aí. Viu muita coisa acontecer, né? E ele comentou de que ele perdeu amigos, né? Muitos amigos no Covid. Pessoas de idade, né? Então, isso foi muito triste para ele. E aí, quando ele falou das questões do ESG, ele comentou o seguinte, né? Que eu nunca tinha dado esse clique, sendo muito transparente, né? Por exemplo, ninguém morre de mudança climática. As pessoas morrem de Covid, né? Mas ninguém morre de mudança climática. Agora, teve um tsunami em um determinado país e que muitas pessoas morreram ali, mais de 300 pessoas morreram, ninguém fala aquelas pessoas morreram de mudança climática. Mas, no fundo, foi isso. Então, essa percepção dos pontos de ESG, o quanto que ele interfere hoje na nossa vida e como é que nós olhamos isso hoje, né? Para mim, isso ficou tão marcado. Que frase, né? Fantástica. Eu fiquei pensando aqui, nisso, eu falei... Ninguém morre de mudança climática. Exatamente. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, nunca tinha pensado nesse ponto de vista, né? Então aí você vê, um professor de 84 anos, o quanto que ele tem para compartilhar de conhecimento, e aí tem uma vantagem do mundo virtual. Que talvez se ele estivesse fazendo um evento aqui em São Paulo ou em qualquer outra cidade do Brasil... talvez eu não tivesse a oportunidade de estar lá num evento dele. Agora, do ponto de vista virtual, abre-se uma janela fantástica, né? Para você ouvir esses insights, para você aprender, né? Então, eu acho que você vê, né? A contribuição que uma pessoa de 84 anos tem para dar ainda com todo esse conhecimento. Por que guardar esse conhecimento só com ele, né? Então, eu aprendi muito ontem nessa palestra. Não, eu particularmente concordo muito. Aliás, esse é o motivo do podcast. Eu falei, vou tentar fazer o download aqui dos convidados, das pessoas que eu conheço aqui, para a gente conseguir colocar isso na rede. E Lu, a gente caminhando aqui para as perguntas finais, tem uma pergunta que eu sempre faço. O nome desse podcast é Lugar de Potência. Então, a minha pergunta é, qual é o seu lugar de potência? Que cenário, que ambiente, que situação que você fala, pode me jogar lá nesse tipo de situação que eu nado de braçada ali, é onde realmente eu sei fazer muito bem. Eu acho que estar com os meus clientes, com os nossos clientes da PwC, de estar lá no dia a dia, vendo os desafios, e acho que e relacionamento, né? No IBEF, por exemplo, né? De poder estar ali relacionando com outras pessoas. Eu gosto muito desse mundo, né? De conhecer outras pessoas, de trocar figurinha, de entender o outro lado, né? Muitas vezes. Às vezes eu falo, poxa, o que você achou desse evento? Né? Você gostou? Para entender ali um pouco da pessoa, como é que ela está vendo isso. Então, eu gosto muito disso, de estar discutindo, de surpreender os clientes, né? De mostrar no final da reunião, o cliente falar assim, nossa, era exatamente... Você surpreendeu, vocês, né? Superaram as expectativas, exatamente isso que eu imaginei, que não era nem metade disso, isso está perfeito, nossa, isso encaixa, entendeu exatamente o que eu preciso. Então, acho que é essa interpretação, né, esse dia a dia, né, então acho que é isso que eu gosto de fazer. Lu, eu percebo muito isso em você, a gente trabalhando junto no IBEF, você está sempre realmente perguntando o que as pessoas acham. Mas normalmente, né, a gente não escuta só o que a gente quer ouvir. Né? Também tem coisas que ou a gente não concorda ou confronta as nossas convicções. Qual que é o seu modelo mental para lidar? Porque você definitivamente pergunta bastante, então também recebe muita coisa que não está talvez ali do que você imaginava. Eu sempre tive esse costume, né, de perguntar, por exemplo, na firma, como é que eu estou indo? Né? Desde do início, como eu estou indo? Me fala. Né? Eu quero saber como é que eu estou indo. Então, esse feedback. Acho que tem questões que você tem que ouvir. E você tem que entender porque talvez aquilo não seja
a realidade, tem um aspecto que há muitos anos, tem duas coisas que me marcaram muito na minha vida profissional. Uma vez, me ligaram e falaram assim, olha, então, eu vou te dar um trainee novo, porque ele não está dando certo. E então, você é a nossa última alternativa. Se ele não der certo com você, esquece. Aí eu pensei assim, bom, mas isso não é legal. Não, isso não é legal. Então, assim, a imagem, né, da vez da Luciana brava, né? Falei, isso não é legal, eu preciso trabalhar melhor isso, né? Então, e teve uma profissional que trabalhou comigo, e ela entrou um dia na minha sala, eu já era sócia, ela falou assim pra mim, eu não quero ser igual a você. Na lata? Na lata. E eu sempre, né, tenho muita liberdade de conversar, eu não quero ser igual a você. Eu falei, poxa, então me fala o quê, né? Isso dói. O que você não quer? Ele falou, primeiro, você só usa cinza, azul marinho e preto. Olha, você pode ver que eu mudei. Olha, né? Só, quem está nos assistindo já sabe que ficou no passado. No passado, eu falei, tá, ok, né? Assimilei o feedback, obrigada. E ela falou assim, eu não quero trabalhar todos os dias até as 10 horas da noite. Eu quero fazer outras coisas. Falei, ok, assimilei, você tem razão. Acho que tem momentos que você vai precisar trabalhar, mas eu acho que tem momentos que você pode ser mais flexível. E eu comecei também a perceber isso. Eu falei, será que aquela menina que varou a noite grávida, será que precisa? Né? Não precisa, né? Então, acho que são coisas que você vai aprendendo ali no caminho e que você assimila. E você fala, eu não gostei desses feedbacks. Foram feedbacks ruins. Mas eu aprendi. Pode ser que eu não concordasse totalmente com essa questão das 10 horas da noite, porque tem momentos que você vai precisar. Essa é a verdade. Nem tudo, aliás, nem tudo, não são flores. Tem muita coisa para você lidar no dia a dia, e você vai ter que trabalhar até mais tarde. E aí você vai ter que, né, balancear. E você, outro dia, você pode sair mais cedo? Por que não? Então, você pode balancear isso. Mas isso é um aprendizado, né? Então, acho que eu peço feedback e vejo aquilo que é bom, que eu posso realmente, né, que vai fazer uma diferença. Aquilo que eu achar que não faz sentido, vou falar, ok, aquilo não é, ou que não é a minha convicção, que não está correto com o que eu acredito, eu vou afastar. Vou falar, não, isso aqui eu não quero. Mas eu sei como é o posicionamento daquela pessoa, né? E Lu, com toda essa experiência e autoconhecimento hoje, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço também. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo hoje? Olha, hoje eu acho que eu sou uma pessoa, eu sou exigente, né, assim, de trabalho, né, vamos lá, né, então, quando né, se a pessoa não gosta de alguma coisa assim, eu acho que talvez seja, né, pode ter isso, né, mais exigência, né, dali do trabalho. Eu acho que isso pode acontecer, né, de novo. Nem tudo são flores, né? Ninguém é perfeito, não tem super mulher, não tem super homem, né? Todo mundo tem seus problemas, seja do ponto de vista de trabalho, seja do ponto de vista pessoal. Então, eu acho que cada um tem... E você aprende a balancear tudo isso, né? Aprende a lidar, aprende a dar feedback, aprende a escutar feedback. Então, acho que é um pouquinho de cada ali, né? Você ir trabalhando isso e vendo como é que você pode melhorar. Sempre tem coisa para melhorar. Não interessa se você é o CEO da companhia, se você é o presidente do conselho, não interessa. Sempre tem coisa para aprender e para melhorar, né? Lu, deixa pra gente aqui algumas dicas. Quais são suas fontes de aprendizado, fontes de informação? Como você se mantém atualizada e aprendendo? Bom, eu tenho uma rotina, né? Isso eu tenho, né? Eu acordo, eu vejo a manchete ali dos principais jornais, né? Então, eu posso não ler todas as matérias, mas eu vou olhar aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu sempre vou me atualizar nesse aspecto. E depois, ao longo do dia, aí ter algumas matérias que eu vou ler com mais cuidado, eu vou guardar, eu vou compartilhar com o time. Então, acho que eu tenho essa rotina diária, né? Sempre eu tenho isso, de olhar os principais jornais, né? Eu não vejo... Antes eu gostava muito do papel, né? Mas com a questão da pandemia, agora eu estou tudo olhando no online. Então, acho que tem isso. Essa questão de você estar sempre... Tudo que a firma proporciona,
eu participo. Então, a gente teve muito Casa do Saber. Como é mesmo o termo, Lu, que eles usavam contigo? Eles usam até hoje. Luciana, se me dão. Isso. Se me dão um curso, se me dão uma palestra, eu vou em todas, né? Então, eu acho que você... Não interessa se é uma palestra sobre um tema que não tem filosofia, que você não lida... Tem muito a ver. Então, tem várias, né, vários temas para você abrir a cabeça, para você poder pensar de uma outra forma, para a gente poder ter uma conversa interessante, né? A pessoa não pode ser... A gente não pode ficar alienado. Eu falo muito isso para o meu time. Qual é a rotina que vocês têm para se atualizar? E isso... você quer que eu leia tantos... Não. Eu quero que você... você precisa se atualizar. Outra coisa que eu faço muito, eu sempre acompanho a divulgação dos resultados dos meus clientes, né? Então, eu estou ali, ouvindo. Se eu não posso ouvir naquele momento, eu vou ouvir a gravação. Eu preciso entender o que o meu cliente está falando, né? Então, acho que é um pouco disso que é abrir para outras, né? Outras possibilidades. Por exemplo, no IBF, vai ter a trilha... Michael Page, eu já falei, poxa, essa aqui é uma que eu tenho que participar. Então, assim, assim, você tem olhar não focar só no técnico, né? Olhar outras possibilidades. Então, acho que é um pouco disso. Saiu uma nova regulamentação, tem que estudar também, né? Tem que ter um tempinho ali. Reserva na agenda, não tem problema, né? Bloqueia ali na agenda, vou estudar tal assunto. Nossa, adoro o que você está falando, Lu, eu concordo muito. E eu também adoro ler de todos os temas, assim, tanto que minha esposa brinca que se eu não fosse headhunter, eu seria uma ótima manicure, porque eu consigo falar de todos os assuntos para conectar com as pessoas. E eu acho isso um elogio fantástico, porque principalmente eu que era muito tímido, hoje consegui me conectar com as pessoas. E, de novo, né, isso daí que muitas vezes vai conseguir ajudar nos desafios do dia a dia, que a gente vai lidar com muita coisa chata, com muita coisa dura. Então, você ser leve para poder se conectar com as pessoas. Lu, me indica 3 pessoas que eu deveria chamar aqui para esse podcast para ter uma conversa bacana como a gente teve aqui. Nossa, tem... 3 pessoas. 3 pessoas? Já entrevistou o Marco Castro? Ainda não. Marco Castro, fantástico. PwC. Nossa... Tem justo, só 3. Bom, tu... Vai falando, se passar. Olha, algumas mulheres aí que já aprendi muito, já me encantei muito, já troquei muita figurinha. Simone Borsato, Magali Leite, Maria José Cury, minha sócia, já aprendi muito com ela. Andréa França, da PwC, pessoa de tecnologia. Olha, da diretoria tem várias, né? A Vivi. Então, assim, são mulheres, assim, fantásticas. Rosana, que hoje migrou de CFO para CEO. Uma pessoa, além de profissional, um coração gigantesco. Porque você vê, né? Não é só o profissional, né? Você vê quando meu pai teve um problema de saúde... a Rosana rezou muito pelo meu pai. Ela nem conhece meu pai, né? Mas ela rezou tanto pelo meu pai e teve um dia que ela me falou, Lu, seu pai vai melhorar, você vai ver. Ele vai melhorar. A partir daquele dia, meu pai começou a melhorar. Então, assim, você vê que são pessoas que transformam, né? Que tem né, ali uma... Não é só o profissional, não é só ser um bom executivo, uma boa executiva, mas poder realmente... ter um lado humano, né? Ter esse outro lado do coração que é super importante, né? Lu, o que é felicidade para você? Felicidade é estar com a minha família, né? Com meu marido, com os meus filhos, né? Com os meus pais, aproveitar com as minhas irmãs, né? Estar junto, né? Isso a gente está sentindo muita falta, né? Com os meus amigos, com as minhas amigas, né? Os meus amigos do IBF, né? Poder encontrar presencial. E ter saúde, né? O que eu peço sempre, né? Pra gente cuidar da nossa saúde, pra gente ter saúde, que o resto, né? Isso o resto a gente tira de letra, né? Lu, que conversa maravilhosa. Imagina, Adorei. Por favor, deixa teus recados. As pessoas te encontram, imagino, no LinkedIn. Certamente você tem perfil, projetos. O que vem pela frente?
LinkedIn, né? Então, assim, eu tô no LinkedIn, não que eu seja, né? O tempo é escasso, né? Eu tento sempre estar colocando alguns aspectos. Acho que de projeto pelo IBEF, acho que tem muita coisa pela frente, né? Eu assumi em março e tem muita coisa acontecendo, a gente querendo, né, levar novas ideias, né? E não que a gente não tenha antes, mas acho que sempre tem coisas novas para a gente poder colocar em prática. Então, tem muita coisa, muita trilha legal, muito evento. Ano que vem a gente vai ter um evento. Esperamos aí um sócio esportivo, né? No hotel, Saudade quem sabe até na do Bahia. sócio esportivo presencial. Fantástico, vale a pena, é um investimento muito bom que a pessoa faz, não só pelo bem-estar, né? Mas também para conhecer outras pessoas. Acho que essa é a questão do IBEF. E na PwC são ali os projetos, os temas técnicos, né? Que estão cada vez mais mudando nessa transformação digital de finanças. Então, com as pessoas, com a estrutura organizacional, com a cultura das companhias. Então, acho que tem muita coisa aí boa pela frente. E olhar aí com o copo ali mais cheio do que vazio para a gente poder encarar aí o dia a dia. Fantástico, Lu. Que aula. Muito obrigado. Imagina, obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia aqui ficar batendo papo. Obrigada aí pela oportunidade. Adorei.